Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do MVP. Hoje a gente está aqui na casa da Digibi com o Rodrigo Bernardinelli, que é o fundador e CEO da companhia. Rodrigo, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Imagina, é um prazer ter você aqui comigo. Boa. Cara, eu queria já começar com uma provocação que quando eu estava estudando eu já acompanho a Digibi, eu já conheço a Digibi há bastante tempo, mas quando eu estava estudando para vir conversar, cara, a primeira coisa que me veio na cabeça é, Digibi é uma empresa de integração. Integração de sistemas. Com a chegada da IA e agentes e MCPs, teoricamente, o que você faz não precisa de você, porque a AI vai fazer isso tudo. Como é que você se mantém relevante nesse mundo de IA generativa e agentes e MCP? Legal. Teoricamente. Né? A gente tem outras teorias também em torno disso, né? Bom de teorias é isso, tem muitas, né? Exato, né? Nós temos as hipóteses que a gente trabalha, mas é verdade. A IA veio como uma disrupção para o nosso negócio, né? E isso afetou realmente, né? Vamos começar a falar de mercado. A Digibi é uma empresa que a gente cresceu absurdamente, né? Durante a transformação digital, até mesmo durante a pandemia, né? A gente cresceu bastante. O pós-pandemia já não era a mesma coisa. O mercado mudou muito para uma visão muito de custos, uma visão diferente, né? E aí veio o AI, e o AI também transformou mudou para todo mundo, né? As empresas começaram a olhar mais especificamente para o AI, e para a Digibi também foi uma disrupção. Então a gente olhou para o nosso negócio e a gente falou assim, poxa, IA é algo que está vindo, obviamente, para ficar. É uma transformação muito mais do que tecnológica, né? Sim. Uma transformação da nossa sociedade, né, cara? Como um todo, que está acontecendo. Mas olha só, a IA, apesar dela trazer uma disrupção para o business, vamos dizer assim, tradicional, ela trouxe uma oportunidade para a Digibi muito maior do que quando a gente fundou a Digibi há 9 anos atrás. Né? Hoje, olhando para frente e o que a gente tem para fazer e as capacidades que nós estamos trabalhando, a oportunidade é maior. Então, assim, nós estamos num momento super bacana em relação a isso. Nós começamos a trabalhar... Isso. O que significa? Nós começamos, verdade, né? Nós começamos a trabalhar a plataforma, né? Pensa assim, a Digibi é uma empresa que integra e automatiza sistemas e aplicações. Tá? Então, a gente já tem um conhecimento muito bom das aplicações que estão na ponta dos nossos clientes. E uma vez que eu tenho essas aplicações, nós começamos a construir processos muito mais digitais através de automação e integração. Tá? Uma vez que a gente já tem esses processos digitais e nós estamos nas aplicações nas pontas, para a Digibi foi natural começar a plugar AI nesses ciclos, nesses fluxos. Não é? Então, além da gente estar automatizando o processo, a gente começou a fazer com que a IA interaja nesses processos. E a Digibi, ela se posicionou, ela se colocou, ela se renasceu como uma camada de infraestrutura e governança para a construção de agentes, integrações e automações. Né? Ainda mais para vocês que atendem grandes empresas, né, tem um público e governança, até a gente estava comentando um pouco disso, principalmente governança e orquestração, né? Porque, estamos brincando, até ontem todo mundo usava OpenAI. Aí, de repente, todo mundo usa Claude. Aí a OpenAI lançou o Codex. Mas aí todo mundo que tinha saído do ChatGPT foi pro Claude, agora já vai pro ChatGPT de volta. Uma loucura. Aí amanhã nasce outra. Toda hora tem uma coisa nova, né? E é duro, né? Gera até uma ansiedade na gente, né? A gente está em tecnologia, tão metido nesse negócio como um todo, né? Todo dia é uma novidade. Cara, assim, quanto tempo atrás a gente colocou, eu sou executivo, né? Então tem que tomar a decisão lá da aquisição. Então a gente comprou Cursor para todo mundo, que é essa nova tecnologia com AI. Agora é o Cloud, né? Agora cancela o Cloud. Aí qual que vai ser o de amanhã, né? Então isso é uma dificuldade muito grande. Mas isso está trazendo também outros desafios para as áreas de tecnologia. Tá? Então, por exemplo, todo mundo agora dentro das áreas de negócio, eles começaram a usar o ChatGPT, começaram a usar o Claude, usar o Gemini, todas as tecnologias que estão aí. Isso está trazendo muitas ideias de novos projetos. Cada vez que você precisa de um novo projeto, você precisa de dados e integração. Né? Então, você vê que a necessidade de integração, automação, ela não está diminuindo. Tá? Esse é um caso. Outro caso, as áreas também começaram a trazer agentes de prateleira. Né? Toda aplicação agora tem um agente que roda lá e esses agentes começam a atuar dentro da empresa. Isso por si só é um desafio, porque
essas novas tecnologias estão sendo jogadas para dentro de TI. E TI, em algum momento, vai ter que descobrir como é que ela vai governar essa montanha de novos códigos e agentes e dados que estão fluindo. Sim. Vai ter que pensar como é que tratar a segurança, que é uma grande questão hoje com inteligência artificial. Então, você vê, tem novos desafios. Os desafios da empresa tradicional continuam os mesmos. A gente tem que fazer mais com menos, a gente tem que se adaptar às mudanças, né? Esses desafios continuam, mas novos desafios como esse que eu coloquei vêm à tona. Como é que eu faço a governança? Como é que eu faço a segurança? Né? E vamos pensar que toda vez que você precisa de um agente, pessoal, 80% da construção de um agente é levar dados para ele. 80%. É você conseguir ter acesso às fontes de informação e você conseguir garantir que aqueles dados são os dados corretos para que o agente faça qualquer inferência em cima. Né? Então você veja, tem diversos desafios que estão surgindo, conforme as empresas vão adotando mais IA, que elas vão ter que começar a lidar agora. Qual que é a solução tradicional? Putz, vamos jogar mais gente no problema. Sim. Contrata profissionais no mercado. A solução tradicional de até 6 meses atrás, né? Hoje é, não é? Hoje é criar agente, cria um agente. Hoje é criar um agente, né? Mas para criar um agente, você também precisa ter as pessoas que conheçam fazer isso. E se eu preciso fazer governança, se eu preciso fazer segurança, nós vamos ter que descobrir como fazer. Então, esses desafios estão aí. E esses desafios são uma tremenda oportunidade para a nossa empresa. Porque a GB, a gente construiu esta camada de governança e de segurança que já está na nossa plataforma há anos. Legal. Né? Então, a gente, na nossa jornada de IA, começou aí há quase 2 anos e pouquinho atrás, quando a gente lançou lá o AI Pair Programming, né? Que era uma maneira de utilizar IA para te apoiar na construção, no desenvolvimento de uma automação ou de uma integração. Né? Então a gente tinha lá como se fosse um copiloto que você vai conversando com ele e vai te dando orientações. Isso foi legal pra caramba. Então era um agente especializado em integração. Ainda não tão especializado, mas especializado em te ajudar a construir a integração. Ele vai te dando ideias do que fazer. Qual que é o próximo passo, por exemplo? Qual que é o próximo passo? Que tipo de teste eu tenho que executar? Então o AI Pair Programming foi super bacana, porque você saiu daquela... A estrutura que a gente tinha, né, que era uma estrutura... que a gente continua tendo, na verdade, uma estrutura no-code, low-code, né, que facilita para quem está construindo, e a gente deu mais produtividade ainda quando a gente colocou um agente para apoiar aquele low-code, no-code. Isso foi legal, deu um boost. Claro. Logo depois, né, começaram a vir os agentes, como eu comentei contigo, a gente está muito bem posicionado. Aí a gente incluiu na plataforma da GB, isso já uns 18 meses atrás, toda a capacidade de construção de agentes. A gente fez o leverage dessa capacidade que a gente tem de acessar os sistemas de uma maneira segura, governada, e a gente começou a orquestrar colocando LLMs no meio desses processos para construir agentes para as empresas, só que de uma maneira governada, de uma maneira com segurança, né, de uma maneira que tem escala principalmente, né, e você não se perca aí um monte de... Nesses processos de construção, de agentes que estão chegando, né, então a gente fez isso, então nossa jornada ela já começou e ela vem evoluindo ao longo do tempo. Legal. Quando até os últimos meses aí, a gente teve, os últimos meses, semanas, teve essa questão do SaaS Apocalypse, né? Esse ponto né, o fim do software. E era uma coisa que eu já estava pensando um pouco nisso, que quer dizer, né, para que você vai precisar de um grande sistema ERP, se você pode ter um agente que vai se comunicar direto com o seu banco de dados e vai te trazer todas as respostas e tal. A pergunta é, qual que é o futuro do software? O que vai existir de software? Você acha que vão existir os seus agentes de GB que vão fazer essas consultas, esses processos? Ou os grandes softwares ainda vão estar lá? Eles são fundamentais? Eu acho que os grandes softwares ainda estarão lá com uma camada fundamental de dado e conhecimento das empresas. Bom, você vê a Salesforce anunciou lá o Salesforce Headless, né, onde agentes vão operar em cima dos dados deles, né? Então isso está acontecendo. Essa transformação nas aplicações, ela está acontecendo. Aplicações que foram construídas com uma interface de usuário para ser operada pelo humano, agora ela vai ter que se transformar para ter uma interface operada por agentes. Né? Mas olha que interessante, olha a oportunidade que existe. Enquanto ainda estava sendo operado por humanos, a integração, a orquestração, a automação tinha um papel interessante.
Quando você passa a ter agentes operando as aplicações, a camada do meio de integração, orquestração e automação, ela passa a ser muito mais relevante para você dar governança e determinar os limites que esses agentes até onde ele pode ir. Podem ir quando eles acessam uma aplicação ou não. Então a gente vê, na verdade, o que a gente olha é que essa camada intermediária que orquestra, automatiza, integra, eventualmente até constrói, vamos falar sobre isso, ela é uma camada que ela tende a ficar mais ampla dentro das organizações. E as organizações vão ter que aprender e dominar como é que elas fazem essa orquestração, que esse vai ser o diferencial. Como eu orquestro a minha aplicação, o meu agente e meus humanos. Essa camada vai ficar cada vez mais inteligente. Mas isso, aí, teoricamente, não viria do próprio grande software? Não viria da SAP, não viria da Salesforce? Não teria que vir deles também esse middleware, vamos dizer assim? Até o Fusion era, da Oracle era um pouco essa ideia de... Poderia, né? Porém, tem um limite onde as empresas conseguem aportar. Né? Se você falar que você é uma empresa que opera todos os seus processos dentro do Salesforce, bacana. Eu não sei se essa empresa existe. Tá? Nem a Salesforce. Eu não sei se, nem a Salesforce. Eu não sei se essa empresa existe, né? Porque no final do dia, a própria Salesforce precisa faturar cliente no SAP, precisa fazer automação que estão fora. Então, a realidade das grandes empresas é que já existe hoje centenas de aplicações para operar o processo de negócio deles. E por mais que essas aplicações elas vão sendo otimizadas para o uso de agentes e tudo mais, não é one size fits all. Não é esse caminho, não é esse caminho que a gente acredita. Né? Então, cada vez mais você vai estar usando coisas que são mais especializadas em cada domínio e a forma como você usa é que vai ser o diferencial. A forma como você utiliza. Porque no final do dia, todo mundo tem acesso a IA. Isso é um ponto legal. Todo mundo tem acesso ao Salesforce. Se nivela... Você está nivelado. O conhecimento que vem de uma inteligência artificial, ele está disponível para todo mundo, para qualquer empresa. Sim. Não é... A verdade, o que te diferencia é como você vai usar isso. Como é que você vai usar a favor dos seus processos de negócio, a favor da forma que a sua empresa funciona. Então é aí que a gente vê a grande diferenciação. Por isso que tem uma oportunidade tão grande pela frente. Tem uma oportunidade muito bacana. Né? Então acho que a gente está bem posicionado para capturar isso. Você falou de até eventualmente construir, né? Não só integrar, mas também construir. Quer dizer, aí já é um passo além, né? Porque hoje e até a gente falou um pouquinho sobre isso, questão de modelo de negócio para vocês também, né? Porque integração é hora de trabalho, é gente ali codificando. Quando você coloca o agente está 24/7 e é token, é consumo. Como é que você monetiza? Como é que você monetiza isso? Eu acho que tem duas coisas aí, né? E depois, ainda coloca uma camada de construção, quer dizer, um produto novo. Então, como é que você... acho que tem duas coisas, né? Uma coisa super interessante que nós estamos fazendo, que é a próxima fase da DGB. Tá? Lembra eu comentei, a gente começou com a integração e automação, fizemos AI Pair Programming, estamos construindo agentes. What's next? Né? O que está vindo? Né? Qual que é a próxima fase, que é onde a gente está super empolgado e a gente acredita que é muito a disrupção que a DGB está trazendo para o mercado. Nós estamos construindo o que a gente chama de digital workers. Pensa assim, são trabalhadores digitais super especializados em construir e sustentar integrações, automações e agentes. Esses trabalhadores digitais, né, a nossa visão é o seguinte, eles vão cuidar de todo o ciclo de vida de uma integração, de uma automação, de um agente. E quando eu falo ciclo de vida, começa ali na intenção. O que eu quero fazer? Qual que é a automação? No desenho. Eu quero faturar no meu RP os pedidos que estão no meu e-commerce. Essa é uma intenção. Opa, como é que eu faço isso? Tá. Imagina que um agente como esse ele vai te ajudar com essa intenção, definir as melhores estratégias, chegar a conclusões e a partir dessas especificações que se constrói junto com o humano, ele assume de forma autônoma a construção, o deployment, a execução, a monitoração, o troubleshooting, a operação de todo esse fluxo de automação, integração com agentes. 24/7. De uma maneira autônoma. Imagina assim, ao invés de você precisar de um grande time
para fazer as integrações e da sustentação com pessoas, você passa a gerenciar um enxame de digital workers, cada um ultra especializado e responsável por uma determinada automação e integração, que ele vai se auto-aprendendo com o que está passando e vai se auto-otimizando. E não recebe propostas de emprego? Não recebe propostas de emprego. Mantenha o histórico. Essa é a nossa visão, tá? E nós estamos quase lá, nós temos nós temos essa visão já implementada e rodando em beta em alguns clientes. Né? Então, assim, o que a gente está observando é que nós vamos conseguir entregar 20 vezes mais escala e impacto para os nossos clientes. Quando a gente mudar de um processo puramente que depende muito de humanos para um processo mais autônomo baseado em inteligência artificial, com esses que nós estamos chamando de digital workers de integração, que são muito especializados. Mas aí você já tem ideia se esse digital worker você vai cobrar como um trabalhador? Sabe ou se você vai cobrar por token, por... Ideias eu tenho hipóteses, na verdade. Né? Então, a gente está trabalhando muito com esses clientes que estão rodando neste momento em beta dessa plataforma, para a gente, obviamente, aprender em conjunto com esses clientes, né, qual que é o melhor modelo para sustentar isso. É claro que nós já temos uma visão, nós já temos as nossas hipóteses, mas nós estamos testando junto com esses clientes. Inclusive, esse é um processo assim, super interessante, Gustavo, porque é realmente disruptivo. Nós temos feedbacks de clientes, cara, que estão dizendo o seguinte: isso aqui vai ser a diferenciação entre nós ganharmos ou perdermos no mercado. Uau. Nós temos clientes, por exemplo, que são... nós temos uma grande empresa de logística nos Estados Unidos que muito do modelo de negócio deles é trazer novos parceiros para dentro dessa empresa de logística. Pô, isso aí é integração pura. Integração pura. E hoje, ele demora... com a DB, ele está conseguindo fazer em 2 meses. Cada empresa. Um processo que levava 1 ano para ele conseguir colocar dentro... ou levava 1 ano para ele conseguir trazer um novo parceiro. Né? Reduziu para 2 meses com as automações atuais. Com esses agentes autônomos, é cair para 1 dia. E ele tem uma diferenciação no mercado muito grande. Né? Nós temos outros clientes que estão nesse processo, que estão dando feedbacks muito positivos e outros nem tanto, mas é o processo do beta. Né? Como é que eu faço esse negócio funcionar já no deserto? Então nós estamos trabalhando junto com esses clientes para fazer isso acontecer. A gente está no meio do salão aqui com vários funcionários aqui que eles não escutem a gente, mas isso é menos gente contratada? É redução? Na discussão de emprego? Eu penso diferente, sabe por quê? Olha só, quando a gente começar a dar vazão a essas necessidades de integração e automação, você vai descobrir um backlog gigantesco que você nem sabia que existia e que estava lá restringido pelo fato de você não ter uma automação nesse nível. Então, as pessoas elas vão passar a liderar agentes, a liderar digital workers em como fazer esse trabalho. Então, eu não acho assim que vai ser uma questão, obviamente, de você reduzir pessoal. Pode acontecer eventualmente, né? Mas eu acho sim que toda essa restrição que existe hoje para você construir coisas novas, tá tudo represado nas áreas de negócio. A hora que descobrir que eu consigo dar vazão, vão ter muito mais, necessidades vindo, né? Vai aparecer um backlog que está invisível, que você não sabe que está lá e que você vai conseguir dar vazão com isso. Então não necessariamente você vai precisar de menos pessoas, mas você vai fazer muito mais. Você falou 2 coisas legais. Você falou uma coisa de né, todas as interfaces hoje estão construídas para humanos. Então, acho que a A16Z falou, o Y Combinator que estava falando, as duas estão falando, mas estava vendo um vídeo da YC falando isso, de cara, que talvez a próxima grande oportunidade é uma web ou sistemas agentes. Como, né, hoje está tudo construído para humanos, então você tem que construir software ou reconstruir tudo que existe hoje para agentes usarem, né? Porque né, botar o agente ali para navegar no site não é útil, isso, né? Não é por aí, né? Tem que ser, ele tem que navegar no código e tal, mas você tem que ter um código preparado. Então, essa é uma oportunidade. E a outra, agora que você falou essa coisa de gerenciar agentes, aí eu acho que é a disrupção que vai vir para as escolas de negócio, né? Porque todo mundo é formado para gerenciar gente, vários gestores não sabem nem gerenciar gente. Como é que vai gerenciar agentes, né? Acho que é essa... Eu acho que a palavra que eu tô usando, que eu gostei muito do conceito, é o seguinte: nós temos que aprender a liderar os agentes.
E liderar significa mostrar os caminhos, criticar, saber ter, né? Isso aqui está realmente funcionando, não está funcionando? Eu preciso acertar o curso? Isso é uma questão, é uma coisa difícil para todo mundo. Sim. Pensa assim, a vasta maioria da população, ela está habituada a pegar um processo e seguir aquele processo, né? Imagina que você tem que parar de ser um executor de processo e você vai ter que liderar um agente que vai fazer aquele processo para você. A parte chata, a parte da toma. Então, isso realmente muda o conceito. Como é que as escolas vão tratar isso? Eu acho que vai mudar. Eu acho que a nova geração que está chegando já preparada. Sinceramente, eu vejo pelas minhas filhas, tá? Eu tenho 2 filhas adolescentes, né? Já há tempos atrás, né, começou uma discussão besta, doméstica, né? A gente estava em família jantando e minha filha mais jovem, ainda mais nova, né, ela falou o seguinte: papai, a professora não faz nada na escola. Ai, meu Deus. Tá bom, filha. Como assim não faz nada na escola, né? Não, ela só quer saber se a gente faz se a gente está usando AI para fazer as nossas redações. Eu olhei e falei assim: como assim, filha? Eu nem sabia que ela já conhecia AI, né? Ela falou assim: ela acha que nos pega, mas eu faço a redação no AI do Meta, depois jogo no ChatGPT, termino no Gemini, ela não consegue capturar nunca. Genial. Ela tá orquestrando um agente, cara. Ela tá orquestrando um processo ali com 11 anos de idade. Na época 12, né? Genial. Então, assim, elas já estão, obviamente, vivendo esse mundo digital, nessa geração TikTok, né? Que tá habituada aí gere, passe na outra. Aí eu falei assim: eu tô precisando conversar com sua professora, então, né? E você para de fazer isso, que eu preciso Você tá precisando contratar ela pra cá. Aí vira até um dilema, né? Como pai. Eu falo pra ela parar de fazer isso ou isso é o skill necessário que ela vai precisar ter, né? Elogia ou... Não é difícil? Então, você vê, muda a tecnologia, muda a sociedade, muda as relações humanas, muda tudo, cara. Muda tudo. E amanhã a gente não sabe como é que a gente vai acordar, qual vai ser a nova notícia do dia. É uma loucura. Não, tá complicado. Mas eu que trabalho com esse negócio de notícia, não é? Você não sabe qual que vai ser a próxima do dia, né? Então, Você comentou um pouco sobre dois assuntos, né? Que é a aquisição, que foi uma aquisição que vocês fizeram em novembro de 2025 lá nos Estados Unidos, e tem a questão de Estados Unidos também, que muita da origem da DB já é olhando o mercado internacional. Então, deixa eu só fazer sobre a questão do M&A. Vocês fizeram esse M&A em 2025, novembro de 2025, primeiro M&A, né? Primeira operação que vocês fizeram. Como é que está se saindo? Como é que você está se saindo como um comprador? Gustavo, tá muito interessante, né? Primeiro, financeiramente, esse M&A que a gente concluiu há 6 meses atrás, 6 meses depois já retornou 50% né, do que a gente pagou. Porque Nossa, case de Harvard, Rodrigo. Tá vindo não só as receitas que já tinha, que vinham da empresa, né, mas novas receitas que estão vindo. Isso muito por conta do time que a gente conseguiu trazer junto. Então o M&A, ele nos trouxe algumas coisas interessantes. Primeiro foi uma base de clientes, né, já bem estabelecidos, aí, com cerca de 120 clientes nos Estados Unidos, né, já utilizando a tecnologia, e clientes esses que nós estamos migrando para a plataforma da DB, né, conforme a gente vai evoluindo no nosso relacionamento com eles. Né? A segunda coisa muito boa que essa aquisição trouxe foi uma parceria muito próxima com a Adobe. Adobe é gigante, obviamente, né, de tecnologia. Que, inclusive, a Adobe está fazendo exatamente esse movimento que você falou também, de trazer a Adobe está tentando ser quase um ChatGPT ali de processos. E também, até uma outra pergunta que eu ia te fazer Então, termina essa primeiro, depois eu faço. Então, a Adobe, foi a segunda coisa que trouxe, foi esse relacionamento com a Adobe. Então, toda aquela parte de marketing, de e-commerce que a Adobe faz, ela agora revende DGB no mundo para fazer essas integrações. Sério? Essa parceria foi muito bacana que a gente trouxe junto. Que né? doido. Mas a terceira coisa, e talvez assim, uma coisa muito importante que trouxe para a DGB, foi um time. E um time feito de empreendedores que construíram essa empresa, a Vertify, que a gente construiu. Né? Esse time de empreendedores, eles têm o drive de um empreendedor. Eles têm a motivação de um empreendedor. Então, eles conseguem operar com escassez. Eles conseguem operar não tendo todos os recursos. Eles operam tendo que, assim, tem um trabalho para fazer, vamos fazer. Não é que eu brinco. Eu falo assim, pessoal, se vocês não fizerem, eu vou fazer. Não importa se eu sou o CEO, fundador,
qualquer cara. Então, trouxe uma motivação muito bacana nos Estados Unidos, né? Um time que consegue operar ali. E isso já nos está trazendo entradas em diversos grandes clientes, inclusive nos Estados Unidos, que a gente não tinha acesso, e agora a gente tem oportunidades que nós estamos trabalhando, né, em função dessa pegada mais próxima aí, né? Então essas três coisas foram super interessantes que trouxeram pra gente. Aí, né? Mas eram coisas que você já planejava ou foram coisas que vieram... Foram motivadores para aquisição, né? Trazer clientes, trazer novos clientes, trazer a parceria com a Adobe principalmente, a gente tinha um olho muito grande para essa parceria, né? Já tinha visto esse login E lá. os empreendedores que deu muito certo. A gente não teve assim, nós não tivemos nenhum problema, nenhum susto, nenhuma confusão em relação ao time que chegou e trabalhou. O que eu quero dizer é o seguinte, o time conseguiu se misturar, entrar já na DGB de uma forma muito boa. Entendeu? Porque é muito diferente, muito rápido, né? É muito diferente. Uma empresa de tecnologia americana com uma empresa brasileira e tal. E até, vou voltar um pouquinho no processo de aquisição. Como é que foi isso? Como é que foi, tem uns brasileiros aqui querendo comprar a gente, ou querendo comprar... Como é que... De onde que veio esse interesse de, cara, acho que seria interessante de comprar alguma coisa aqui? E como é que foi essa negociação? Como é que vocês chegaram na Vertify e como é que foi esse processo? Teve alguma resistência de, quem são vocês? Não, na verdade foi o seguinte, esse é um processo que já começou muito antes da aquisição, né? Nós ficamos ali uns 18 meses antes desse negócio acontecer, tá? Eu conheci o empreendedor, né, o Wayne Lopes, que era o executivo, num evento. E a gente começou a discutir, a gente faz a mesma coisa num evento nos Estados Unidos, né? E discutindo... Southwest lá em Austin, não? Não. Foi num evento de negócios que levam CIOs, né, de empresas de porte médio nos Estados Unidos. Lembrando que porte médio nos Estados Unidos são empresas de 500 milhões de dólares a 4 bi, né? Então, assim, o porte médio... Essa era só uma briga que eu sempre tive com o pessoal da SAP, que eles falavam, não, a gente está olhando para pequenas empresas no Brasil, que é empresa aí de 1 bilhão para cima. Exato. Oi? Exato. Então, tem essa diferença lá. Então, a gente estava nesse evento, a gente se conheceu, ele estava lá falando da tecnologia dele, que tinha um foco muito, muito em cima de integrações de CRMs, né? Bem mais focado, assim, que a nossa plataforma, que ela é mais ampla, né? E aí a gente começou a conversar, e aí a gente começou a trocar figurinhas, ele começou a falar do negócio dele, e aí 3 meses depois ele apareceu lá em Miami, a gente sentou para conversar, e a gente foi, né, se dando bem, né, um conhecendo o outro, e a gente foi entendendo os negócios de cada um, e a gente viu que tinha sinergias. O desafio que eu tenho nos Estados Unidos, que eu sempre tive, Gustavo, foi de entrada. Sim. A reputação e autoridade que eu tenho aqui no Brasil, eu não tenho nos Estados Unidos. Não transfere. Faz um Pix e transfere pra lá. Não transfere, é uma coisa que tem que ser construída. E é muito diferente do mercado brasileiro, onde aqui a gente basicamente conhece todo mundo. Né? Eu sei quem são as empresas, sei quem são, a gente conhece todo mundo. Se eu não conheço, o meu primeiro nível de relacionamento já conhece, então é uma coisa aqui que a gente tem total domínio, inclusive de como vender. Nos Estados Unidos é muito diferente, porque é massivo a quantidade de empresas possíveis. Quer ver um fato interessante? Quando a gente primeiro chegou nos Estados Unidos, a gente falou assim, poxa, vamos focar num caso ou numa indústria específica? E aí, como a gente tinha um trabalho muito bom aqui com o varejo, há 5 anos atrás aqui vamos olhar o varejo? Tá fácil, vamos concentrar no varejo. No Nordeste americano, empresas que faturam acima de $1 bi. Uau. Varejos no Nordeste americano que faturam $1 bi. Sei lá, deve ser meia dúzia. A Query votou 4 mil empresas. Numa indústria específica, acima de um determinado threshold, numa região dos Estados Unidos. Eu falei assim, cara, é impossível, é diferente. Né? Então foi aí que a gente começou. E aí a parte não romântica da nossa ida para os Estados Unidos, tá? Tem a parte romântica, né, que a gente falou, mas essa é a parte não romântica, que a gente teve que aprender muita coisa. E no final, todo esse, vamos dizer, esse aprendizado culminou no final com a aquisição, com o M&A que a gente fez, porque a gente conseguiu identificar na Vertify características que faltavam para a gente para conseguir. Legal. Como um time mais focado em empreendedor, menos executivo, mais empreendedor. Porque era uma startup, né, no fim das contas. Mais founder mode, né, que a gente fala assim. Mais empreendedor, menos executivo. Já nos trouxe contas que a gente pode falar. Posso falar sobre elas, nos trouxe referências, né? Nos trouxe uma parceria muito grande que começa a gerar muitas leads pra gente. E a Adobe é uma delas. Tem outras 3 ou 4 empresas ali que
que vieram juntos dessa aquisição, que são parceiros também. Então a gente trouxe quase que uma entrada acelerada. Né? E dado que os resultados estão aparecendo, né, está sendo um negócio super interessante. E o que é raro para uma aquisição, né, a gente sabe, e para uma primeira aquisição também. Né? Exato. Então, fizeram alguma coisa certa. Assim, o porte também não é muito grande, né? As empresas têm um número reduzido de pessoas, né? Mas enfim. Uma cultura. Mas culturalmente, mas eu acho que esse período que a gente teve, esses ano e meio, pouco mais que a gente teve de conhecer, a gente viu que a gente tinha sinergias, né? Eu e o Wayne era o CEO na época, né? E hoje ele é quem toca os Estados Unidos para a GB. A gente viu que a gente tinha uma sintonia de pensamentos ali para fazer acontecer, né? Legal. E uma complementaridade também, né? É até interessante porque o Wayne é uma pessoa muito mais de produto. E eu sou uma pessoa muito mais de go-to-market, né, cara? Então a gente se complementou muito bem. Legal. Também dentro dos Estados Unidos. Então, aí falando de internacionalização, né? Por que eu me lembre, você sempre falou disso. Isso é de coisa de dia zero, assim, cara, já vou fazer um produto internacional? Cara, a gente desde a primeira linha de código da DB, a gente já pensava grande. Vamos fazer uma plataforma que sustente grandes empresas. E aí toda a hipótese que a gente teve, né, isso há anos atrás, 5 anos para ser mais exato, foi o seguinte, poxa, nós estamos crescendo pra caramba aqui no Brasil. Nós estamos resolvendo um problema que é um problema que acontece em qualquer lugar do mundo. Sim. E as aplicações, inclusive, são as mesmas. Olha só, todo mundo precisa integrar o seu SAP no seu Salesforce, no seu e-commerce, na sua base de dados Oracle, no seu mainframe, em qualquer lugar do mundo. É o mesmo problema. E no Brasil, nós estamos competindo com as grandes empresas, muitas delas multinacionais americanas, né, que estão competindo. E a gente estava convertendo, a gente estava ganhando tudo naquele momento. Né? A gente convertiu 89% das oportunidades naquele momento. Né? Uau! Já não é mais assim, o mercado agora já meio que se nivelou. Né? Mas aí a gente falou assim, poxa... Desculpa, uma vez que você entra... Perfeito, uma vez que a gente entra, a gente fica você com não muito vai mais... trocar o cara que está integrando essas coisas. A gente entra com muito mais propriedade ali, né? Mas daí a nossa... Assim, se eu tenho um excelente produto, se o problema que a gente resolve é o mesmo em qualquer lugar do mundo, se os competidores que nós estamos enfrentando são os mesmos também, por que não ir diretamente para o mercado mais competitivo do mundo? 55% do market share de software do planeta, que é o quintal dos nossos competidores. Porque se a gente ganhar lá, a gente vira uma plataforma para o resto do mundo. E hoje, com o que a gente está construindo para o futuro, né, com esse spoiler que eu falei sobre o Digital Workers, isso é uma coisa que tem e a gente está testando primeiro lá nos Estados Unidos, tem uma entrada muito bacana, nós estamos tendo uma recepção disso daqui muito forte. Não só dos clientes que a gente está trabalhando, mas dos analistas. A gente está conversando com analistas, estamos usando toda a nossa rede de referências que a gente tem. Então, o feedback é muito positivo para aquilo que a gente está fazendo. Tá? Então, nós temos todo esse plano, né? Nós vamos ter um lançamento grande. Esse lançamento nós vamos fazer agora em setembro, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Né? E aí vocês... Então já fica marcado. Já anota na agenda. Aliás, aí. Convidar os ouvintes aqui do podcast, se eles quiserem participar, né? Entrar na fila aí do Beta para ajudar a gente na construção disso daqui. Já tem landing page? Tem landing page. Nós estamos conversando com o nosso time lá e a gente tá com uma fila de espera, obviamente, que a gente consegue fazer o Beta com uma quantidade, né? Sim, limitada de empresas, mas a fila está lá e a gente convida, né, as empresas que tiverem interesse em participar. Vou deixar a legenda aqui na legenda a landing page para quem interessar. Agora, a minha dúvida é, qual que é o playbook de internacionalização? Tendo ido para os Estados Unidos, qual que é o playbook para quem quer internacionalizar? Eu acho que agora que eu passei por... por poucas e boas... Agora que eu passei por poucas e boas, né, eu posso falar em cima até das experiências que deram e que não deram certo. Né? Então, eu acho assim, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que ir para os Estados Unidos custa caro. Custa caro pra caramba. Ainda mais para uma empresa que tem a maior parte das suas receitas em reais. Em real, pois é. Né? Então, já de largada já é 5 vezes. Multiplica por 5, né? De largada você multiplica por 5. E não é só isso, né? Se você conseguisse comparar, mas o profissional americano, ele custa muito mais caro. Né? E tem uma cultura diferente. Então, primeira coisa, se prepare com financiamento
né, com uma gestão de caixa super eficiente para que você não morra na praia. Né? Então, isso é a primeira coisa. Uma coisa importante, vai custar caro. Né? A segunda coisa que eu digo é, estude bem o mercado e tente achar o ICP local. Porque uma coisa são as empresas, o ICP, desculpa, o cliente ideal, né? O perfil do cliente ideal, né? Em inglês, Ideal Customer Profile. Do Brasil, ele pode ser diferente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele atua com uma outra forma de você comprar soluções. Eu até diria, né, muita gente diz o contrário disso, eu acho que no Brasil os clientes são mais conservadores que nos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos, eles topam arriscar, mas eles arriscam assim, muito... por exemplo, ele tem um problema muito específico. Eu brinco, o cara quer resolver o pingo do i itálico. E ele tá olhando só para aquilo. Se você tem uma resposta pro pingo do i itálico e você falar para aquele cara, olha, esse pingo do i itálico eu já resolvi assim, assim, assado, o cara aposta em você. Eles estão dispostos a fazer isso. Por mais que tenha a questão de você, putz, como é que eu faço... Quem é você? Quem é você? Como é que eu construo a reputação e esse awareness todo, né, num mercado tão massivo quanto os Estados Unidos? Obviamente que é diferente, né? Mas então, olhar muito bem o seu ICP e como é que você vai para o go-to-market, mas já tentar planejar isso antes. E pode ser difícil, talvez você tenha que ir lá... Ir lá para ver se existe. Viva de uma maneira... Mas de uma maneira barata, espartana mesmo, lean, né? Viva de uma maneira muito lean, né, esse negócio, para você aprender e conquistar os relacionamentos que vão te ajudar. Legal. Né? Legal. Mas é algo que vai levar um tempo. E a outra coisa é buscar os perfis adequados. Tá? Então, uma empresa que está nascendo, ela precisa de um determinado perfil que é diferente do tradicional. Eu mesmo, a minha história, eu vim de grandes empresas. Eu fui executivo, né, da CH, PIBM. Né? É muito diferente. É completamente diferente de você tocar uma empresa do zero. Sim. Eu operava processos, né, de multinacionais que estavam implementando, que estavam no Brasil. O processo na DB não existia, você tem que construir do zero. Construir o seu contrato, construir a sua avaliação de performance para o time, construir a sua proposta comercial, construir o produto, construir como é que você vai implementar, né? Dar suporte. Como é que vai ser a parte jurídica dessa história, como é que vai ser... Então, tem tanta nuance no meio que a gente... Né? Então, e você tem que aprender a ser versátil. Versátil significa, cara, eu tenho que ir lá resolver o problema, não importa qual. E eu não vou ter uma equipe para resolver. Se você não resolver, o problema não vai ser, né? Se você não atuar ali diretamente, esse problema vai estar lá. Então, esses são os desafios de quando você está começando. Conforme você escala, você vai construindo o processo, você vai trazendo pessoas melhor que você para executar aquele processo e tudo mais, aí é um outro momento, né? Mas a gente tem que, assim, a dica que eu daria é, trate a ida para os Estados Unidos como uma startup. Você está começando de novo, cara. Legal. Trate como startup. Vai lá, MVP, descobre o seu ICP, conquista os primeiros clientes de uma forma bem, né, simples. Vai levar tempo, vai custar, mas eu vejo que é o mercado da DB, né? Então, você não se arrepende? Você acha que... Não, eu não me arrependo. Foi... Eu não me arrependo porque, foi absolutamente necessário. Eu acho que para o mercado que a gente está, que é um mercado de infraestrutura, né, é um mercado até que o Brasil não tinha tanta tradição nisso. Não é? De infraestrutura. A gente faz muito bem as aplicações, mas a gente sempre teve isso, né? Obviamente que isso está melhorando, tem várias empresas que surgiram nesse caminho, mas toda tudo isso que a gente passou, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nos deixaram prontos para aquilo que está por vir agora, para essa disrupção de mercado que está vindo. Nos deixaram prontos agora que eu tenho que trazer novas capacidades, que eu tenho que mudar a forma de trabalhar. A forma de entregar vai ser completamente diferente nesse mundo de IA. A forma de dar suporte, a forma de treinar, muda tudo. O go-to-market muda completamente, muito mais automatizado. Então, assim, é quase como uma recriação. E a gente tem que estar dispostos a isso. E dá um trabalho lascado. Dá um trabalho grande, cara. É legal isso. Então, ano 9 de empresa e você está tendo que quase refundar Não é, cara? Eu estava aqui achando que no ano 9 a gente já estava ali na Bolsa de Valores, né, cara? Assim, no final a gente está com essa mudança toda de mercado, né? Você achou que você já está no seu jatinho? É quase como que, né? Uma refundação disso, né?
Mas... E isso, como é que, como fundador, né? Pô, que, né, a jornada que a gente fala jornada de 10, é o que importa. 10 anos. E é brincando assim, eu não para mim, jatinho não importa, tá? Eu fico até pensando assim, legal, a gente em algum momento que a gente tem uma saída disso daqui, né? O que eu vou fazer da vida? Eu vou ficar assistindo Netflix todo dia? É claro que não, né? Eu acho que no dia seguinte eu estaria fazendo uma outra empresa, você entendeu? Então, eu acho que isso foi uma transformação minha também, né? Não foi uma... Confesso que como executivo eu pensava na aposentadoria. Agora eu fico pensando, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Como isso, próximo aí, passo. Como você se motiva nesse momento? Assim, ou como você... Eu vou falar, essa transformação toda que está passando no mercado, eu estou muito empolgado com isso. Eu acho que toda essa construção que nós estamos fazendo, né, dos trabalhadores digitais é uma coisa fundamental e que vai colocar a gente num outro patamar. Isso me motiva. E assim, o uso da inteligência artificial, tem hora que eu me perco naquele Claude lá, que eu fico ali construindo, não, mas eu vou fazer o go-to-market assim, mas e se eu mudar isso? Eu fico naquele negócio, imerso naquilo, tentando, né, chegar numa conclusão para que a gente saia no mercado de uma maneira muito mais empolgante. Então, eu estou motivado, é como se eu estivesse construindo de novo. Né? Eu estou assim... trabalhando aí 12, 14 horas por dia, né, caramba, cara? Como se fosse lá atrás. Como se fosse lá atrás. Né? Então, e a gente não pode esquecer, por mais que eu esteja construindo algo novo, nós temos um business enorme, nós temos clientes enormes que dependem da Digibi e que a gente tem que dar sustentação. E que eu não abro mão desses clientes. Esses clientes, no final, eles, sem dúvida, eles vão estar na frente de todo mundo, porque eles já têm uma infraestrutura de governança, de escala, de segurança, que a Digibi está entregando para eles. E colocar IA vai ser uma coisa muito bacana. Vai ser a cerejinha do bolo. Vai ser a cerejinha do bolo, é o que vai realmente dar diferenciação, e a Digibi vai dar toda essa governança, todos esses fluxos, toda essa integração para eles. Então, mas isso é um processo. Eu tenho que continuar ajudando eles com o tradicional, ajudar os que estão chegando agora com o tradicional, para depois a gente evoluir. Legal. Então, assim, né, é como se estivesse tocando múltiplos pratinhos ao mesmo tempo. Né? Você falou de uso de Claude. Você, pessoalmente, o que você está usando mais de IA e aqui na empresa? O que vocês estão... Eu sou assim, né? Quando começou o ChatGPT, tinha o ChatGPT e o Gemini. Aí o Gemini, eu já pagava por ele, porque eu tinha a conta do Google, né, minha conta pessoal, eu pagava pelo Google. Eu sou daquele, bom, se eu já estou pagando por isso, eu não vou usar o outro, né? Sim. Redução de custo sempre, né, cara? Claro, tô usando aqui o Gemini. Então eu tenho muito do meu histórico de pesquisas e informações que eu fiz foi no Gemini. E agora eu tenho usado muito Claude, porque nós estamos naquele momento de construir para o novo. Então, lembra que eu comentei com você? Define bem o ICP. Então, eu estou usando o Claude para fazer pesquisas. Eu coloco todas as informações da Digibi. Eu coloco, por exemplo, todas as metodologias de mercado que estão me interessando. Cara, tem muita novidade em go-to-market para AI. Então, o que eu estou tentando fazer agora, eu estou adaptando todo esse conhecimento que a gente tem, já pensando qual que vai ser a mudança. Com o IA saindo, como é que nós vamos entregar? Qual que vai ser o método que nós vamos ter que trabalhar? E aí, estamos usando AI para tudo. E o que eu estou falando para esse time aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Se você tem uma coisa bacana para me mostrar, é melhor que você tenha feito com AI. Se você estiver com vergonha de falar que você construiu com AI, não tenha. Porque se você não construiu com AI, eu não quero ver. Eu não quero ver. É porque é uma mudança. Eu preciso da produtividade. A IA está ajudando todo mundo a pensar, porque você critique a resposta para que a gente lidere também a AI dentro da empresa. Da mesma maneira que os clientes vão se transformar aqui dentro também. Então, aqui tem que praticar primeiro para depois... A regra é, utilize AI para tudo. Vai estourar a quantidade de tokens? O token maxing? Ótimo. É uma das formas que eu estou te analisando. Né? Claro que está sempre de olho no custo, né? O Rafael Stark, que já esteve aqui também, falou alguma coisa parecida. Ele falou que o dev tem que gastar o salário dele ou mais. O dev, o marketing, o vendedor, o suporte, todo mundo, né? Todo mundo. Tem
tem que usar, a gente precisa de muita produtividade. Mas essa conta vai fechar, Rodrigo? Espero que sim. A gente não sabe ainda, né? A gente não sabe ainda, né? A gente tá orçado, a gente tem uma conta lá, e você vê que as contas estão estourando, né? Eu vi recentemente do Uber lá, que em 2 meses eles gastaram os 4 milhões de token que eles tinham previsto, né? Exatamente por isso. Uma hora, né? Quer dizer, uma hora. Ou você estimula, as pessoas vão usar de fato. Gustavo, eu quero esse problema para lidar. Vou lidar com ele. Se esse problema estiver me trazendo resultado ali, né? Se esse custo está me trazendo resultado, nós vamos ter que analisar isso também. Eu não posso falar assim, nós vamos analisar se esse negócio está funcionando ou não, né? Aí nós vamos mostrar qual que é o resultado disso também. Né? Mas aqui pro time, aqui todo mundo já sabe. Faça com AI. Não tenha vergonha, é assim mesmo. É legal, com AI. Legal. Minha filha de 12 anos faz, cara. Poxa, todo mundo cara, tem que fazer, eu né? achei genial essa. Eu tenho uma filha Minha também. filha tem 14 agora, ela vai ficar brava se eu falar que ela tem 12, né? Mas isso foi... Eu tenho uma filha também, eu senti essa dualidade de elogio ou reprimo, né? O que eu faço, né, cara? Agora, faço com AI. Agora, para sustentar tudo isso, né? Vocês fizeram a última captação em 23. Tem caixa? A gente tem bastante caixa ainda. Bastante caixa, né? A gente tem mais de 5 anos de caixa ainda, né? Então a gente tem bastante, né? E é um caixa que tem que sustentar essas transições que a gente está fazendo, né? Então, isso não significa que a gente se acomoda. Porque o mercado muda, um cliente sai, sei lá, uma venda não acontece. Sim. Esse runway, né, que a gente fala, ele pode reduzir significativamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente trabalha muito, cada vez mais, para estender isso daqui, né? Então, por exemplo, o nosso business tradicional, o core no Brasil, é um business que break-even. A gente tem que break-even e gerar dinheiro para que a gente invista nos outros. Né? A gente ainda investe muito, né? A gente tem dinheiro de caixa, de investidor, justamente para investir na empresa. Né? Então, a gente continua investindo bastante, né? Mas com toda a disciplina aí necessária financeira para trabalhar. E captação você não enxerga? Eu não tô vendo captação agora, porque a gente tem caixa, né? A gente tem caixa para trabalhar. Então, não é o momento agora. Né? Então, eventualmente, a gente vai lançar um produto novo no mercado, tem uma série de aceitações e tudo mais, e aí nós vamos discutir as próximas... Agora, o mercado está mudando rápido também. Né? O mercado para AI está voando. Sim, nós estamos vivendo, a gente acabou de falar, né? Nós estamos vendo empresas com 12 meses de vida de AI, então captando bilhões, né? Já valendo 2, 3 bilhões de dólares, né, cara? Assim, isso é super interessante, né? Eu vejo empresas que fazem exatamente o que a gente faz, né? E já com um valuation de AI totalmente diferente do nosso, muito maior. Então, é aquela história, nós temos o histórico que nos traz até aqui, nós temos que transformar esse histórico na nossa alavanca de crescimento. Né? Num primeiro momento, pode ser que ele esteja nos segurando, mas eu acredito que todo esse histórico é o que vai transformar para o AI e fazer a transformação na empresa. E o mercado está andando numa velocidade inacreditável. Né? Primeiro começou lá atrás, né? Quando começou era só sobre crescimento, lembra? Só sobre crescimento. Sim, vai lá, vende, queima, que nós vamos te dar sustentação. De repente mudou tudo. E aí virou resultado. Então a gente tem que, pro brasileiro isso até que não foi uma coisa tão ruim, porque o brasileiro sempre trabalhou com menos, né? Eu tava no podcast com o Pedro lá da Ace e eu tava falando exatamente isso, que eu acho que o momento é muito propício para fundadores e empresas brasileiras, porque a gente sempre viveu nesse ambiente de instabilidade, escassez, juros altos, inflação alta, sem dinheiro, né? O mundo tá virando a nossa realidade. Tá virando a realidade, né? E aí, depois disso aqui, aí veio o AI. AI já mudou tudo completamente. Aí veio o SaaSpocalypse. Aí o valuation das empresas tradicionais foi pro brejo, né, cara? E como é que a gente se transforma? Isso em quanto tempo? Isso em quanto tempo? Né? 6 meses. Quanto tempo tudo isso aqui aconteceu? Não, vou te falar. Todas essas fases que a gente acabou de conversar é um período de 3 anos. Sim. Com o lançamento do GPT 3,5. É um período de 3 anos. Cara. É impressionante. Não tem na história da humanidade essa velocidade. Ciclo tão condensado. Nem na história dos negócios. Os ciclos estão muito condensados. Então, esse, na verdade, é o grande desafio. E como é que se alinha a expectativa de todo mundo, né? Porque todo mundo tem os objetivos, os clientes, os investidores, a empresa, os fundadores, os funcionários, todo mundo. Como é que a gente alinha isso tudo nessa velocidade?
Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem nessa nova... Como que você faz? Como você mantém a sanidade? Suando, são as 12, 14 horas por dia que eu tô te falando, né, de trabalho, porque você tem que alinhar todo mundo mesmo, né, ao mesmo tempo que você tem que levar para o novo, você tem que lidar com o antigo, você tem que trabalhar com o time, você tem que comunicar, você tem que trabalhar para cima, investidores, board e tudo mais, como é que você alinha isso tudo. Isso é com muita comunicação. E vou te falar, não é suficiente, tá? A gente faz, a gente podia fazer muito mais. Não podia, a gente deveria fazer muito mais, talvez a gente não consiga, né? Mas não tem jeito, né? Mas você tem uma rotina, você é o cara de rotina regrada, aquela coisa de ler, de fazer exercício e tal, essas coisas, você tem isso? Eu tento, viu? Eu tento. Eu tô vendo que não falha miseravelmente. Eu tenho treinado para manter a sanidade, né? Minha questão é que eu viajo muito, né? Então eu acabo ficando muito... Eu quebro essa rotina muito frequente, né? Porque eu fico muito entre aqui Brasil e Estados Unidos. Quando eu estou nos Estados Unidos também, eu viajo bastante lá, dentro, né? Lá mesmo. Vendo clientes. Eu acho que a minha principal rotina é trabalhar com os clientes hoje, né? Tá em cima, tá junto, porque nós estamos nesse momento que eu não estou captando. Você não precisa que é um peso. Né, que isso por si só é um full-time job super pesado, né? Então eu estou muito focado agora na operação, principalmente conectado com os clientes, conversando com os clientes cada vez mais, entendendo as necessidades para que a gente, obviamente, adapte e influencie eles também em relação àquilo que a gente está fazendo. Então eu estou fazendo esse trabalho pessoalmente. Bacana. Aí só para finalizar, uma curiosidade aqui do escritório, quando eu sentei aqui, eu bati o olho na porta de uma sala de reuniões ali, está escrito Pripas. Aí é do lado Jacob e aqui do lado tá Cubo e Veras. Por que vocês homenagearam essas Pripas de Flávio Pripas, né, e tal? O Flávio Pripas, o Paulo Veras, o Cubo, o Geraldo Jacob. Bom, o Paulo Veras, o Flávio Pripas e o Geraldo foram pessoas que nos ajudaram a construir essa empresa. Foram pessoas que foram muito importantes no desenvolvimento, né, na execução. O Flávio Pripas chegou a trabalhar na DB por 2 anos. Né? A gente deu essa notícia. Por 2 anos. O Paulo Veras foi nosso board member aí por muitos anos com a DB, sempre colocando a gente no trilho. Né? O Geraldo foi o cara que descobriu a DB. Foi o primeiro investidor anjo da empresa e está com a gente até hoje, inclusive no board da empresa. Então são pessoas que a gente tem um apreço muito grande, né? E a gente resolveu, né, homenagear. O Cubo, né? Nós temos a sala maior aqui, que é a sala Cubo, porque o Cubo também foi uma parte muito importante da construção da DB, né? Muito dos negócios da DB, da nossa evolução, foi dentro do Cubo que aconteceu. Então a gente homenageou também a sala Cubo. Então tem a sala Cubo, Veras, Pripas, Jacob. E a gente falou assim, poxa, eu podia colocar um nome assim, sala São Paulo, sala Rio de Janeiro. Né, eu falei, não, vamos homenagear as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, né? E foi isso que a gente fez. Bacana isso. Então, o que é a cultura? Qual que é a cultura que você cria aqui dentro da DB? O que você tenta promover? Cara, eu tento construir uma cultura muito de execução, né? Porque execução no final do dia é o que a gente precisa fazer. Eu até brinco, pessoal, a gente parece até simplista, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, né? Cara, eu preciso varrer o chão agora, eu vou varrer o chão. Tá, entendi. Entendeu? Eu preciso agora eu preciso trabalhar com um cliente específico uma determinada solução, vou trabalhar nessa determinada solução, nós vamos achar os problemas. Né? Vamos resolver problemas. Então, assim, muito menos... E o que eu falo também para as pessoas, que a gente trabalha aqui, é que cada um é o CEO da sua missão. Você é o CEO da sua missão. Interessante. Não é porque você está num determinado nível na hierarquia corporativa, você tem que ter acesso a todo mundo, porque a sua missão você tem que resolver, ela é sua, você é o responsável por ela. Tá. Seja o CEO dela. Empoderar dessa forma. Melhore, aprimore, execute, entregue o resultado da sua missão. Né? Então, muito nessa pegada da execute para a gente conseguir sair do outro lado. Boa, beleza. Cara, obrigado. Pô, Gustavo, eu que agradeço. Obrigado pelo papo aí, obrigado por nos receber aqui. Não, imagina, por ter vindo até aqui. E acompanharemos mais os próximos passos. Então, setembro já temos compromisso marcado. Vamos lá. Setembro é meu aniversário. Meu também, 4 de setembro. 4 de setembro? Juro. Você tá zoando?
Sério, eu também. Ah, não. Aí não. Aí agora eu tô entendendo aqui porque. Como assim, cara? 4 de setembro. 4 de setembro, pois é. Assim, sábado, 9h30 da manhã. Sábado, 4 de setembro, 9h30 da manhã. 7h30 da manhã. Eu você sou mais... 2 horas, então, mais velho que você. Caramba, que coincidência. Olha aí, as coisas que você descobre gravando podcast, né? Obrigado. Legal, eu que agradeço, cara. Continue assistindo os episódios do podcast MVP no YouTube e nas principais plataformas de áudio para descobrir essas coincidências que a gente fala sobre coisas legais, sobre coisas de negócio, mas também descobrir algumas coincidências aí, como o xará de aniversário. Valeu, gente. Até o próximo. Um abraço, até a próxima.